Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1102 do STF. Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue no Instagram, Legislação_Integrada, onde todo dia tem conteúdo e o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo e semanalmente atualizado de lei seca e jurisprudência, e sem precisar estar comprando material novo a cada concurso, uma assinatura única para várias carreiras. Aproveita também para conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma bem estratégica e focada nas tuas necessidades, e conhece também a Editora Integrada, essa editora que é uma parceira do concurseiro naquele momento de publicar aquele livro que está na gaveta, aquela monografia, aquela tese. Lembrando que esse livro pode ser muito valioso, inclusive em uma prova de títulos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, uma vez que observadas as regras da repartição de competências e a importância do princípio do desenvolvimento sustentável como justo equilíbrio entre a atividade econômica e a proteção do meio ambiente, norma estadual que proíbe a atividade de pesca exercida mediante toda e qualquer rede de arrasto tracionada por embarcações motorizadas na faixa marítima da zona costeira de seu território. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. A lei aqui trata sobre pesca, não é? Onde é que está essa competência para tratar sobre pesca? Está lá no artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Compete à União, Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição. E aí, o Estado do Rio Grande do Sul editou a Lei 15.223 de 2018, e essa lei, basicamente, dentre outros pontos, obviamente, ela proíbe a pesca mediante utilização de qualquer tipo de rede de arrasto tracionada por embarcações motorizadas em todo o território do Estado, até a faixa de 12 milhas náuticas da zona costeira. E aí pergunta se esse dispositivo é constitucional? A STF entendeu que sim. Por quê? Primeiro, se trata de uma legislação concorrente, como a gente já viu, ou melhor, né, de uma competência concorrente para legislar. Em segundo ponto, porque se trata de uma regra proporcional e se trata aqui também de uma norma protetiva ao meio ambiente que vai de encontro ao princípio do desenvolvimento sustentável, da proteção do meio ambiente, etc. E ela está em consonância também com as diretrizes da Lei nº 11.959 de 2009, que é a lei que traz a Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e da Pesca. Então, por todos esses motivos, se entendeu que essa lei é constitucional. E aí, como é que ficou o destaque? É constitucional, uma vez observadas as regras do sistema de repartição de competências e a importância do princípio do desenvolvimento sustentável como justo equilíbrio entre a atividade econômica e a produção do meio ambiente, norma estadual que proíbe a atividade de pesca exercida mediante toda e qualquer rede de arrasto tracionada por embarcações motorizadas na faixa marítima da zona costeira de seu território. Próximo julgado inserido na Constituição Federal destaca da seguinte forma: a ausência de disciplina objetiva e expressa dos objetivos, metas, programas e indicadores para acompanhamento de feminicídios e mortes decorrentes da intervenção de agentes de segurança pública no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2, o PNSP2, instituído pelo Decreto
10.822 de 2021, configura retrocesso social em matéria de direitos fundamentais e proteção deficiente dos direitos à vida e à segurança pública. Gente, primeiro ponto. O que é esse tal desse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social? Ele foi instituído pela Lei 13.675 de 2018, que determinou a criação desse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, destinado a articular ações do poder público com finalidade de promover a melhora da qualidade da gestão das políticas sobre segurança pública e defesa social, de contribuir para a organização dos conselhos de segurança pública e defesa social, de assegurar a produção de conhecimento de um tema, a definição de metas, a avaliação de resultados para políticas de segurança pública e defesa social e também de priorizar as ações preventivas e fiscalizatórias de segurança interna nas divisas, fronteiras, portos e aeroportos. Acontece que, por meio do decreto 10.822 de 2021, esse plano foi atualizado e é por isso que passou a ser o PNSP2, ou seja, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2, que agora teria planos que vão de 2021 a 2030. Então ele substituiu o PNSP1, que ia de 2018 a 2028. E aí o objetivo declarado disso foi o de que, segundo afirmou-se na época, esse plano inicial trazia uma série de falhas, eram necessárias correções para trazer indicadores, planos, metas mais concretas e de melhor aplicabilidade. Mas na prática, o que se verificou é que um novo plano falhava na hora de categorizar aquelas mortes violentas decorrentes de ações policiais, tanto homicídios quanto feminicídios, inclusive. Olha só o tamanho do problema. Um feminicídio causado por uma intervenção de segurança pública era classificado simplesmente como morte violenta. Então você não tinha dado, você não tinha indicador, você não tinha como trazer metas objetivas, e aí por conta disso se viu a necessidade de restabelecimento do modelo anterior. E exatamente por isso o STF deu um prazo de 120 dias para a inclusão no PNSP2 de disciplina objetiva e expressa dos objetivos, metas, programas e indicadores para acompanhamento de feminicídios e mortes decorrentes de intervenção de agentes de segurança pública, conforme estava previsto lá no plano original de 2018. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A ausência de disciplina objetiva e expressa dos objetivos, metas, programas e indicadores para acompanhamento de feminicídios e mortes decorrentes de intervenção de agentes de segurança pública no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2, o PNSP2, configura retrocesso social em matéria de direitos fundamentais e proteção deficiente dos direitos à vida e à segurança pública. Próximo julgado do dia foi inserido também na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é necessária a concessão de medida cautelar, pois está demonstrada a insuficiência da atuação estatal na proteção de territórios ocupados pelos povos indígenas isolados e há perigo de demora na prestação jurisdicional, eis que evidenciados riscos de genocídio, insegurança alimentar e aculturação. Gente, qual o contexto dessa DPF, que é a DPF 991? É um contexto, gente, de graves violações a direitos humanos e de omissão estatal no âmbito da floresta amazônica, especialmente em relação àqueles povos indígenas ainda isolados ou mesmo aqueles de contato recente e especialmente em relação àqueles povos ainda que não têm o seu território demarcado. E aí, infelizmente, todo esse contexto que já é muito difícil, onde você tem um garimpo ilegal, madeireiras ilegais, tudo isso convivendo em um ambiente de destruição da floresta
e também de desrespeito aos povos originários, você tem no meio dessa guerra uma ampla violação de direitos humanos. Inclusive, recentemente, essa violação ganhou a mídia com o assassinato do indigenista, o Bruno Pereira, e do jornalista britânico, o Don Phillips. E nessa ADPF, a Associação Autora, ela traz que não há tão somente uma omissão estatal nesse momento, no momento em que foi proposta essa ação, melhor dizendo, mas existia, na verdade, mais do que isso, existia uma ação estatal prejudicial a esses povos originários. Segundo a entidade, há hoje 114 povos isolados e de recente contato na Amazônia, e esses povos, eles mantêm o desejo de se manter distantes. E até o ano de 2019, essa foi a diretriz adotada pelo Brasil, desde 1987 até 2019, para ser mais exato. E em 2019, essa conduta ela foi alterada. E decorrente dessa alteração, segundo narra a associação autora, veio esse aumento do número de mortes, essa piora na situação de insegurança alimentar, essa tendência de aculturação desses povos e etc. E aí, qual era o pedido? O pedido era um plano de ação com o objetivo exatamente de garantir essa segurança alimentar, a redução do número de mortes violentas, a redução dessa tendência de aculturação. Então, o objetivo seria basicamente esse, conseguir esse plano de ação. E aí, em um primeiro momento, foi deferida uma cautelar, e posteriormente essas medidas cautelares, agora nesse momento, elas foram referendadas. E todas elas, gente, têm exatamente esse objetivo. E eu não vou ler quais foram as medidas que o STF determinou para serem adotadas por um motivo muito simples. Seria uma leitura extremamente extensa. Foram várias medidas, com vários prazos específicos. Então o STF tomou aqui o cuidado de trazer uma decisão muito clara, com planos, metas, objetivos, prazos a serem cumpridos, com o objetivo exatamente de minimizar essa situação tão grave que temos hoje no âmbito da floresta amazônica. E aí, gente, eu vou recomendar que vocês leiam um informativo escrito lá, você vai ter cada uma dessas medidas que foram determinadas. Esse julgado ele é muito importante e eu vou mais uma vez aqui ler o destaque do julgado. É necessária a concessão de medida cautelar, pois está demonstrada a ineficiência da atuação estatal na proteção dos territórios ocupados pelos povos indígenas isolados ainda não demarcados, e há perigo da demora na prestação jurisdicional, eis que evidenciados riscos de genocídio, insegurança alimentar e aculturação. O próximo julgado do dia foi inserido no Estatuto do Desarmamento e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por exorbitar os limites outorgados ao presidente da República e vulnerar políticas públicas de proteção a direitos fundamentais, norma de decreto presidencial editado com base no poder regulamentar que inova na ordem jurídica e fragiliza o programa normativo estabelecido pelo Estatuto do Desarmamento. Aqui, gente, qual o contexto? O contexto foram os decretos de armas que foram editados pelo então presidente Jair Bolsonaro, e esses decretos tinham por objetivo flexibilizar o acesso a armas. Então, você tinha, por exemplo, supressão de requisitos, você tinha uma ampliação do acesso à quantidade de armas e munições, você tinha uma ampliação do rol de armas às quais era possível ter acesso, você tinha, por exemplo, uma facilitação de acesso a clubes de tiro, de acesso a uma maior quantidade de armas em virtude do tiro esportivo, etc, etc, etc. Então foram vários e vários decretos que foram editados com o objetivo declarado de facilitar acesso a armas. E aí o STF entendeu que esses decretos exorbitaram aquilo que era da competência do presidente da República, eles acabaram por contrariar os objetivos do Estatuto do Desarmamento. E, gente, se vocês pararem para ler o inteiro teor dos votos,
vocês vão ver, inclusive, argumentos no sentido de que os dados demonstram que muitas dessas armas que foram introduzidas no território nacional por meio dessa facilitação acabaram sendo desviadas para o crime. Então, uma facilitação de acesso às armas, que pelos argumentos seria para a proteção dos indivíduos que estão reféns da criminalidade, mas que na prática o que aconteceu foi que a própria criminalidade acabou tendo acesso mais fácil a essas armas. Então, diversos argumentos, e com base nisso, esses decretos foram declarados inconstitucionais, mas é bom que se tenha em mente que esses decretos foram revogados muito recentemente, pelo decreto 11.615 de 2023, que realizou o que se chamou de um revogaço desses decretos do governo Bolsonaro que facilitaram o acesso às armas. Alguns artigos do Estatuto do Desarmamento também receberam interpretação conforme a Constituição. Então, por exemplo, o artigo 4º do Estatuto do Desarmamento, ele recebeu essa interpretação conforme a Constituição no sentido de que a posse de arma de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões pessoais ou profissionais, que possuem efetiva necessidade de terem armas de fogo. Já o artigo 4º, parágrafo 2º, também do Estatuto do Desarmamento, e o artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 9847 de 2019, eles também receberam interpretação conforme a Constituição. E veja só, o 4º, parágrafo 2º diz que a aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. E aí, a interpretação conforme a Constituição foi exatamente de que a limitação dos quantitativos adquiríveis, ela deve ser feita nessa limitação de forma diligente e proporcional e que garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. Por que isso? Porque nesse ponto é de se dizer que houve uma exacerbação nesses quantitativos. Então, realmente, pela égide dos decretos anteriores, era possível adquirir muita munição. Isso, de fato, não era algo proporcional. Também recebeu interpretação conforme a Constituição o artigo 10º, parágrafo 1º, inciso 1 do Estatuto do Desarmamento, e aí se fixou a tese de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade, além daquelas que já estão disciplinadas em lei. E, por último, também o artigo 27 do Estatuto do Desarmamento também teve interpretação conforme a Constituição. Se fixou a tese de que a aquisição de arma de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, e não por razão de interesse pessoal do requerente. Então, veja só, posse de arma de fogo de uso restrito não é por interesse pessoal, é somente por interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional. Então, meus queridos, eu recomendo também em relação a esse julgado que se faça a leitura do informativo escrito, muito importante, muitas observações de grande importância, e o destaque do julgado ficou assim: é inconstitucional por exorbitar os limites outorgados ao presidente da República e vulnerar políticas públicas de proteção de direitos fundamentais, norma de decreto presidencial editado com base no poder regulamentar, que inova na ordem jurídica e fragiliza o programa normativo estabelecido pelo Estatuto do Desarmamento. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, haja vista o caráter de indevido acréscimo remuneratório, norma estadual que prevê adicional de auxílio aperfeiçoamento profissional aos seus magistrados. Que lei é essa, gente? É a Lei Complementar 59 de 2001 do Estado de Minas Gerais. Ela previu que o magistrado terá direito a um auxílio aperfeiçoamento profissional mediante reembolso para aquisição de livros jurídicos, digitais, de material de informática, em um valor anual de até metade do subsídio mensal na forma de resolução do órgão competente do TJ. Então, veja só, esse magistrado lá do estado de Minas Gerais,
ele tinha direito de receber, como forma de reembolso, um valor que era de até 50% do seu subsídio. Então, imagina que o subsídio fosse 30 mil. Ele tinha 15 mil por ano para receber, sob forma de reembolso, daquilo que ele gastou com a aquisição de livro jurídico digital, de material de informática. E aí, o STF disse que isso é constitucional? Disse que não. Primeiro, gente, vamos entender que o artigo 39, parágrafo 4º, diz que um membro de poder e também, né, detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, secretário estadual municipal, eles são remunerados exclusivamente por subsídio que é fixado em parcela única e é vedado a esses indivíduos o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória. E aí que vem o debate. Esse auxílio aperfeiçoamento profissional, ele é uma verba remuneratória ou uma verba indenizatória? Porque veja bem, se for verba indenizatória, é possível pagar, então é possível, por exemplo, pagar uma diária, pagar um transporte, algo que esse indivíduo tem um gasto a mais e ele vai ser indenizado para cobrir esse gasto. Mas se entendeu que esse auxílio aperfeiçoamento profissional, ele não tem natureza indenizatória, ele tem natureza remuneratória. Por que ele tem natureza remuneratória? Porque ele não está reembolsando gasto decorrente da atividade do magistrado. Então, não está reembolsando, por exemplo, o valor que o magistrado está gastando com deslocamento para responder em uma comarca diferente da dele. Não está pagando uma diária porque o magistrado está em outra comarca a serviço e vai precisar pagar um hotel. Isso sim é uma verba indenizatória. Uma verba decorrente da compra de livro e da compra de material de informática realmente não é uma verba indenizatória, né? É uma verba de caráter remuneratório. E além disso, ainda se entendeu que esse cálculo do valor em cima do valor do subsídio também é totalmente incondizente com aquele regime remuneratório que foi disciplinado pela Emenda Constitucional 19 de 98. Então, gente, por esses motivos, inconstitucional a previsão na Lei Complementar Estadual 59 de 2001 do Estado de Minas Gerais. Como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, haja vista o caráter de indevido acréscimo remuneratório, norma estadual que prevê adicional de auxílio aperfeiçoamento profissional aos seus magistrados. Próximo julgado do dia, inserido na consolidação das leis do trabalho, destaque da seguinte forma: é constitucional na medida em que privilegia a liberdade de escolha do trabalhador e reforça o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, norma da reforma trabalhista que permite, por meio de acordo individual escrito entre trabalhador e empregador, a adoção de jornada de 12 horas de serviço seguidas de 36 horas ininterruptas de trabalho. Então aqui trata-se, não é, da tal da jornada 12 por 36. Ela está prevista expressamente no artigo 59A e também no parágrafo único da CLT, com redação inserida pela reforma trabalhista, lei número 13467 de 2017. E aí o STF entendeu primeiro que se trata de uma jornada de trabalho já amplamente utilizada no Brasil há muito tempo e já consolidada. E, em segundo lugar, entendeu que por mais que essa previsão diária ela seja superior àquelas 8 horas diárias e 44 semanais que estão previstas na CLT, essas 4 horas diárias a mais, elas são compensadas com 36 horas seguidas de descanso. Então, acaba sendo uma jornada que, em alguma medida, privilegia também o interesse do trabalhador. Partiu-se aqui, né, de uma lógica que muitas vezes não é bem assim, mas que seria a liberdade de escolha do trabalhador e o equilíbrio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Lindo, né? No papel tudo é lindo. Mas enfim, se entendeu que isso privilegia então a liberdade, é possível optar por uma jornada que vai depois dar um período de descanso maior, etc.
E assim, eu falo isso, mas na prática eu conheço pessoas que trabalham 12 por 36 e preferem. Realmente é bem compreensível que se prefira. Também se destacou que, mesmo antes da reforma trabalhista, o TST já tinha uma súmula, a súmula 444, que permitia esse tipo de jornada aos bombeiros civis. Então, já se tratava ali de algo que era reconhecido pela jurisprudência mesmo antes da reforma trabalhista. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional na medida que privilegia a liberdade de escolha do trabalhador e reforma o equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, norma da reforma trabalhista que permite, por meio de acordo individual escrito entre empregador e trabalhador, a adoção de jornada de 12 horas de trabalho, seguida por 36 horas ininterruptas de descanso. Próximo julgado do dia também é da CLT, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: são inconstitucionais dispositivos da Lei dos Caminhoneiros, a Lei 13.103 de 2015, que desrespeitam os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador, tais como os que prevêem a redução e ou fracionamento dos intervalos entre as jornadas e do descanso semanal remunerado, b a hipótese de descanso do motorista com veículo em movimento e aquele que c exclui do cômputo da jornada de trabalho do motorista profissional o tempo decorrido durante a carga e descarga do veículo ou ainda a fiscalização da mercadoria. Vamos lá, gente. Primeiro ponto, Lei dos Caminhoneiros. Essa lei foi aprovada em 2015, a Lei 13.103 de 2015. Ela regula diversos aspectos da profissão de motorista de transporte rodoviário de carga. Ela estabelece direitos, deveres, condições de trabalho e abrange vários temas, como, por exemplo, jornada de trabalho, direção, intervalo de descanso, infração, penalidade, etc. Dentre os pontos, alguns são de fato bem questionáveis, e o STF declarou esses pontos inconstitucionais. Então, por exemplo, o artigo 235-C, parágrafo 3º da CLT, diz que, em relação ao motorista profissional, né, dentro do período de 24 horas serão asseguradas 11 horas de descanso, sendo facultado o fracionamento e a coincidência dos períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela CLT, garantindo no mínimo 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Então, veja só, em primeiro lugar, se diz que são 11 horas de descanso, mas se diz que é possível fracionar essas 11 horas de descanso de tal forma que você vai ter a coincidência com os períodos de parada obrigatória, você vai ter garantido no mínimo 8 horas ininterruptas e as demais horas poderão ser divididas dentro das 16 horas seguintes. Então, gente, tudo isso daí foi declarado inconstitucional. Ficou só assim, ó, dentro do período de 24 horas serão asseguradas 11 horas de descanso, ponto. Todo o restante foi declarado inconstitucional. Então, foi declarado inconstitucional essa possibilidade de fracionamento desse período de descanso, também essa possibilidade de coincidência do período de descanso com o período de parada obrigatória estabelecido lá no Código Brasileiro de Trânsito. Além disso, gente, lá no 235C, parágrafo 8º, tem dizendo que são considerados tempo de espera as horas que o motorista profissional é empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o tempo gasto na fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computado como jornada de trabalho nem como hora extraordinária. Então, olha só, aquele período que o indivíduo fica ali parado para carga e descarga do veículo ou para fiscalização fiscal ou alfandegária, esse período não era horário de trabalho. Realmente algo meio estranho, né? Isso daqui é algo que é no mínimo estranho, porque a pessoa ela não vai deixar o caminhão ali e sair para dormir. Ela nem teria como fazer isso, né? Imagina como é que ela vai descansar com o caminhão dela parado e um posto da alfândega para fazer fiscalização. Não dá.
ele está ali trabalhando, e esse tempo realmente não era considerado horário de trabalho. Então, mais um dispositivo aqui declarado inconstitucional. Então, a expressão, né, não sendo computadas como jornada de trabalho, nem como horas extraordinárias. Isso aqui foi declarado inconstitucional. Também lá no parágrafo 1º do 235C, está previsto que não é considerado tempo de trabalho efetivo esse tempo de espera. E aí, essa expressão também, tempo de espera, foi julgada inconstitucional. Além disso, o 235C, parágrafo 9º, foi declarado inconstitucional. O que ele diz? Que as horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Então, veja só, o indivíduo ele é até estranho, né? Não é tempo de serviço, mas ele recebe, mas não recebe integral, só recebe 30%. Realmente a legislação nesse ponto é teratológica, realmente é estranha. E tudo isso foi julgado inconstitucional. Outro dispositivo julgado inconstitucional, 235D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo do repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas, usufruídos no retorno do motorista à base, matriz ou filial, ou no seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para efetivo gozo do referido repouso. E aí essa expressão foi julgada inconstitucional. Qual a expressão? Usufruído no retorno do domicílio à base ou no seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para efetivo gozo no referido repouso. Isso tudo foi julgado inconstitucional. Então fica só assim agora. Ó. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas. Ponto. Todo o restante inconstitucional. E aí também, dentro do artigo 235D, os parágrafos 1º, 2º e 5º foram julgados inconstitucionais. É importante dar uma olhada, mas todos tratam também sobre questões relacionadas ao tempo de descanso. Mas aí eu destaco o parágrafo 5º, que olha só, com o devido respeito à loucura, ele permite que o descanso seja feito dentro do veículo em movimento. Então, basicamente, ele permite que quando se tem dois motoristas, um fique dirigindo e o outro fique ali do lado, mas isso é considerado período de descanso. Então, o descanso no carro em movimento. A pessoa não tem a possibilidade, não tem o direito de parar ali em um canto para dormir com o carro parado. Ele tem que dormir com o carro em movimento. Ou até pode dormir com o carro parado a cada 72 horas, conforme está aqui no parágrafo 5º. Então, isso aqui, né, gente, completamente inconstitucional. Gente, outros pontos aqui também é um julgado bem grande, então eu vou recomendar também a leitura do informativo, mas acredito que o que tem de mais importante é isso, tá? Então, em relação a esses pontos, todos eles julgados inconstitucionais, e eu vou ler novamente aqui o destaque do julgado. São inconstitucionais dispositivos da Lei dos Caminhoneiros que desrespeitam os direitos sociais e normas de proteção ao trabalhador, tais como os que prevêem a redução e ou fracionamento de intervalos intrajornadas e do descanso semanal remunerado, b. a hipótese de descanso de motorista com veículo em movimento e aquele que c. exclui do cômputo da jornada diária de trabalho do motorista profissional o tempo decorrido durante a carga ou descarga do veículo ou ainda a fiscalização da mercadoria. O último julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1143, e a tese ficou da seguinte forma: a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução,
os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação da presente ata de julgamento. Então, olha só que situação específica, porque sim, nós temos já naturalmente na nossa cabeça que a ação movida por servidor estatutário vai ser movida perante a Justiça Comum. A ação movida por empregado seletista vai tramitar perante a Justiça do Trabalho. Normalmente não é assim. Isso daí é algo que já está bem fixo na nossa cabeça normalmente, é algo que é intuitivo. Mas nesse caso concreto, temos aqui um servidor seletista que ele está pleiteando não uma verba trabalhista propriamente, mas sim uma verba de natureza administrativa. Mas por que tem natureza administrativa? Porque no caso concreto, o servidor seletista ele está pedindo uma determinada verba com base em norma estatutária. Que verba era essa? Era o adicional por tempo de serviço, chamados quinquênios, que os servidores, que no caso aqui eram servidores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eles queriam que esses quinquênios incidissem sobre os vencimentos integrais. E esse cálculo era feito de uma forma diferente pela universidade. E aí, apesar desses servidores serem seletistas por terem ingressado no quadro da administração antes da Constituição de 88 sobre o regime de CLT, mesmo assim se entendeu que a competência para julgamento aqui é da Justiça Comum, porque se trata aqui de um pedido que se baseia em norma estatutária, então norma de direito administrativo, e que, portanto, não é de competência da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Comum. Então, como é que ficou aqui a tese de repercussão geral? A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação da presente ata de julgamento. Então, só esse detalhezinho que eu esqueci de comentar, houve modulação de efeitos, então aqueles processos que já estão correndo perante a Justiça do Trabalho permanecem ali tramitando até tantos processos quanto as correspondentes execuções eventualmente. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Faça aquele convite, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Vem fazer parte do Clube da Lei. Eu quero muito contribuir com esse teu momento. Esse clube de membros dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada, que é um material feito com muito carinho, semanalmente atualizado, por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Então, tudo que você precisa para um estudo completíssimo, super atualizado de lei seca e jurisprudência. Conhece o Mapa do Aprovado também, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma estratégica, e conhece a nossa editora, a Editora Integrada. Quem sabe em algum momento nós vamos lhe ajudar a publicar aquele livro que você tem na gaveta, aquele TCC, aquela monografia. Meus amigos, por hoje foi isso. Até a próxima.